Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando para mais um momento de estudo, mais uma palestra pública online, e por isso agradecemos a Deus, em especial pela vida, a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Muito obrigado a todos. E antes de iniciarmos a nossa exposição, enquanto os companheiros vão chegando e se conectando, ouviremos uma música. Roberto Moreira cantará para nós, para a nossa harmonização. Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Nayara, 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 nayara. Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Boa noite a todos mais uma vez. Aqui nos encontramos para mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, do Parque Industrial João Brás, aqui em Goiânia. E antes de iniciarmos a nossa exposição pública online, faremos a leitura de uma mensagem para, na sequência, fazermos a nossa prece. Então, a mensagem que trouxemos para este momento é de Emmanuel. Emmanuel, lá no livro Companheiro, que tem como título Em Horas de Crise. Então, aqui Emmanuel nos fala que asserena o coração inquieto e segue para frente. Se erraste, há recursos de retificação. Se outros estão enganados, voltarão à verdade algum dia. Se companheiros determinados não te puderam entender a vida em nome de Deus, trará outros que te compreenderão. Trabalha para o bem. Onde estiveres e como estiveres, não esperes santificar-te para servir, porque ainda somos criaturas humanas com os defeitos inerentes à nossa condição, e por isso mesmo Deus nos confia trabalho somente compreensível no clima dos anjos. Em qualquer dificuldade, aconselha-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Persevera no trabalho que a vida te deu a executar. Independentemente do trabalho, perseveremos. E se alguma provação te acolhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confia em Deus, na certeza de que Deus, amanhã,
nos concederá outro dia. Então, Emmanuel, nestas palavras belíssimas sobre a nossa caminhada. Então, meus irmãos, neste momento vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, em especial pela vida, a Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, à nossa querida Mãezinha Santíssima, pelo colo de mãe que sempre nos oferta. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, ó Jesus de Nazaré, muito obrigado, ó querida Mãezinha Santíssima, muito obrigado, ó companheiros, pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos. Aqui estamos chegando neste dia 13 de maio, dia em que nós lembramos também a abolição da escravatura, legalmente falando, a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, ou seja, hoje já completando mais de 130 anos da abolição da escravatura, legalmente aqui no Brasil. E hoje aqui estamos chegando para atendermos a um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que fica localizado no Parque Industrial João Brás, aqui em Goiânia. E o nosso compromisso, devido a este mês de maio, mês das mães, no último domingo, comemoramos o Dia das Mães, então trouxemos para esta noite uma reflexão acerca de Maria de Nazaré, a nossa querida Mãezinha Santíssima, não com a intenção de homenageá-la, porque não temos esta condição de homenagear a nossa querida Mãezinha Santíssima, e ela também não está esperando as nossas mesquinhas homenagens, mas para homenagear as nossas mães, trazendo para as nossas reflexões este modelo de mãe que nós temos, a querida Mãezinha Santíssima. Então pegamos como referência para os nossos estudos o livro que tem o título do livro, que é o mesmo nome, né? Maria de Nazaré, através da psicografia de João Nunes Maia e o Espírito Miramês. Uma belíssima obra que vale a pena, com certeza, a todos nós, não apenas lermos, mas estudarmos constantemente. Então nós chegamos aqui para estas reflexões, mas antes de chegarmos nas palavras dos Espíritos Amigos, neste livro Maria de Nazaré, vejamos o que nós encontramos logo no início das anotações de Lucas, em relação àquele anúncio que nós conhecemos nos Evangelhos, o anúncio da concepção de Jesus. Então, quando o anjo Gabriel visitou Maria e disse: "Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo." E Maria, assim como todos nós deveríamos fazer, disse ao anjo Gabriel: "Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra." Eis aqui o servo, eis aqui a serva, assim deveríamos nos comportar. Faça comigo segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E na sequência trouxemos aqui aquele versículo que faz referência àquela visita de Maria à sua prima Isabel, que também estava grávida. E aí temos aqui a seguinte anotação: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre." Assim disse Isabel a Maria. E Maria responde: "Minha alma enaltece ou engrandece o Senhor, meu espírito exulta ou alegra em Deus, meu Salvador." Então assim era o comportamento de Maria Constantemente Maria estava confiante em Deus.
independentemente das dificuldades pelas quais ela estivesse passando, jamais se abateria, jamais baixaria a cabeça, jamais reclamaria, conforme veremos na sequência. Então aqui o espírito Lancelin, que é o companheiro de Miramês nesta obra, que prefaceia esta obra, nos diz sobre Maria, logo no prefácio, da seguinte maneira: espírito de alta envergadura, ele se referindo a Maria de Nazaré, de uma pureza de sentimentos tal que escapa a todas as nossas deduções e esforços de compreensão. Então aqui o espírito Lancelin, ele faz referência a Maria como aquele espírito de alta envergadura que, para falar sobre ele, só um espírito, e entender Maria de Nazaré, só um espírito na condição de Maria. Então ele fala aqui aquele espírito com tal pureza que escapa a todas as suas deduções de esforços para descrever o espírito Maria de Nazaré. Mas aí ele acrescenta na sequência: para compreender a mãe de Jesus, somente outro espírito igual a ela. Assim nos diz ainda Lancelin. E na sequência ele diz: na época em que ela veio à Terra, a vida era muito diferente. E sem sombra de dúvida, como era a Terra na época em que Maria de Nazaré estava aqui na Terra? Há mais de 2000 anos atrás, quando ela chegou aqui à Terra. Como eram os seres humanos que aqui estavam? Se hoje nós encontramos tantas pessoas aqui no nosso meio, e nós mesmos, em muitas situações, quando não vigilantes, descemos à condição de selvageria. Imaginemos naquela época, há mais de 2000 anos atrás, Maria desceu aqui à Terra no meio realmente de selvagens. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: a ignorância invadia todos os campos que o coração pudesse vir a comandar. Então aqui ele fala que em todos os campos o que imperava era a ignorância dos seres tidos naquela época como seres humanos aqui na face da Terra. Ignorância completa, principalmente em relação à convivência entre eles, principalmente em relação àquela condição de fraternidade que eles desconheciam e que Jesus, tempos depois, veio para nos trazer estas informações, nos trazer estas belíssimas lições de fraternidade, de amor ao próximo. E aí nós encontramos ainda no prefácio da obra, nos falando da seguinte maneira: as religiões daquela época petrificavam-se no comércio, esquecendo-se do próximo. E aí nós podemos trazer esta frase de Miramês, ou do espírito Lancelin, que prefaciou esta obra, que para os dias de hoje, boa parte das nossas religiões não mudaram muito, infelizmente. Porque ele nos fala como eram os templos, as sinagogas naquela época, eram petrificados no comércio, conforme nós encontramos nos relatos dos evangelistas, inclusive, daquela visita em que Jesus fez a um templo onde estava praticando o comércio, e que Jesus, conforme o relato que está lá no Evangelho, com certeza Jesus não ficou chateado, não ficou bravo, não saiu chutando as mesas, mas Jesus disse que a casa do Pai não era uma casa de comércio, e sim era uma casa de oração. Então, para os dias de hoje, não mudou tanta coisa. É lógico, existem religiões sérias na face da Terra que não estão petrificadas no comércio, mas quantas outras estão aqui só buscando o lucro, que estão em busca de acumular riquezas? E aí ele segue dizendo ainda o seguinte: exploravam os pobres. Naquela época, exploravam os pobres, as igrejas, as religiões daquela época, e matavam no nascedouro a virtude da benevolência. Então, mais uma vez, nós enxergamos que para os dias de hoje, muitas religiões não mudaram muito, porque continuam explorando a fé das pessoas.
do berço ao túmulo. Aqui ele fala sobre Maria, do berço ao túmulo. Viveu ela sem pensamentos contrários ao bem. Então aqui ele nos fala que do berço, do nascimento, até quando desencarnou, já bem velhinha, conforme nós encontramos um belíssimo relato de Humberto de Campos, no último capítulo do livro Boa Nova, o mais belo capítulo, se assim podemos falar, o mais belo capítulo do livro Boa Nova é o último, que tem como título Maria, onde relata a trajetória de Maria e o seu desencarne quando Jesus veio pessoalmente buscá-la. E aí ele diz: mãe, minha querida mãe, eu vim buscar-te para que você seja, no meu reino, a rainha dos anjos. Eu vim buscar em nome de meu Pai, para que você seja a rainha dos anjos no meu reino. Então aqui ele nos fala que do berço ao túmulo, ela não teve um pensamento contrário ao bem. E ainda, sem pronunciar uma palavra que fosse na faixa da imprudência. Então que possamos nos esforçar constantemente, conforme Jesus nos fala, através da vigilância constante, para imitarmos Maria de Nazaré. Nenhum pensamento que fuja para o mal, ou que fuja do bem, também nem pronunciar uma palavra que fuja da faixa da prudência. Não teve gesto algum. Aqui ele acrescenta que Maria não teve gesto algum que desmerecesse, que fizesse ela desmerecer o título da mãe de Jesus. Então assim foi o comportamento de Maria, conforme nós encontramos no prefácio desta obra. E aí começam aqui os relatos de Miramês, nos falando que Maria de Nazaré foi o exemplo de pureza. Ela teve contato com as maiores impurezas do mundo, nas hostes políticas, na área religiosa e mesmo com o povo, sem contaminar com as inferioridades humanas. Então, aqui ele nos fala que Maria teve contato com todos. Maria não fugiu, Maria não viveu enclausurada. Maria teve contato com as impurezas do meio político, com as impurezas do meio religioso, com as impurezas das pessoas comuns, mas, como ele nos diz aqui, sem se contaminar, assim como o sol entra no pântano dos mais fétido possível e sai da mesma forma que entrou, porque a luz do sol não se contamina. Assim é Maria, assim é Jesus, assim é Espírito de luz, que entra em qualquer pântano e não se contamina. Entra, auxilia, dá a sua contribuição e segue a sua trajetória sem se contaminar. Recebeu seu filho, recebeu Jesus, sofrendo a dor moral da incompreensão. Imaginemos, se é que nós temos condições de imaginar o que Maria sofreu naquela época. Se nos dias de hoje ainda tem muitas pessoas, muitos pais, muitas famílias que expulsam as filhas de casa, rejeitam na família porque engravidou antes do casamento, imaginemos Maria, naquela época, de uma hora para outra, ainda sem ter casado, aparece grávida. Como? Que tamanho foi, conforme ele nos fala aqui, a incompreensão das pessoas naquela época? E aí ele segue dizendo: com ele, ainda pequenino, deslocou-se de lugar a lugar, preocupada com a sua segurança. Como nós sabemos, ele bem pequeno, queriam assassiná-lo. Ela, Maria, Jesus e José tiveram que fugir para o Egito para que Jesus não fosse decapitado. Crescido, ajudou a buscar o esconderijo para garantia e preparo de sua missão divina. Então, quando Jesus já estava crescido, Maria continuou auxiliando para que ele pudesse chegar à condição de madureza no corpo físico para realmente cumprir
a sua missão divina aqui na Terra. E aqui nos diz Miramês que falar de Maria, uma personalidade da excelsitude dela, é buscar o inconcebível. Então aqui Miramês nos fala que falar de Maria é buscar o inconcebível para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Então o espírito Miramês se coloca naquela condição de espírito ainda na faixa das sombras, e que para ele era quase que inconcebível falar sobre Maria. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados. Então, como nós já conhecemos em parte a história de Maria, através da doutrina espírita, em especial neste livro Maria de Nazaré, imaginemos de que plano desceu Maria para vir ter conosco. Com certeza, de planos bem altos, nesse sentido de evolução, e ela veio aqui na condição desse espírito puro, de pureza de um lírio, como ele nos diz aqui, de pureza lirial, aquela rosa mística, aquela rosa pura de Nazaré, veio aqui para nos auxiliar. Veio aqui nos auxiliar na iluminação da nossa trajetória. Veio para trazer Jesus, para que Jesus também pudesse nos auxiliar, para receber e ter em sua companhia. Então Maria desceu desses planos altamente elevados para ter condições, um espírito que tivesse condições de receber também Jesus, espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens, o Evangelho. Então aqui nos fala que Jesus era este portador da mensagem de Deus para os homens, ou seja, o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Conforme nós encontramos no livro dos Espíritos, questão 625, que está de acordo com estas palavras aqui de Miramês, que este espírito, o espírito mais evoluído que já pisou a Terra, Jesus. Então Kardec questionou nessa questão 625 aos espíritos amigos, qual foi o tipo mais perfeito, qual foi o espírito mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade, o mais perfeito. E os espíritos amigos nos respondem com uma única palavra: Jesus. Então Jesus é este mais perfeito que já pisou a Terra, que veio para nos trazer a notícia, a boa nova, o seu Evangelho, veio nos mostrar o caminho que nos leva de retorno ao Pai. E aí nos diz ainda Miramês que o Evangelho deve ser vivido. O Evangelho não deve ser decorado, porque o Evangelho não veio para ser decorado, não veio para servir de base para a criação de religiões na face da terra. É um código pedagógico para o amor, e o Evangelho ele veio para ser vivido, para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. Por isso que Jesus nos fala sobre aquela necessidade de conhecermos a verdade, colocarmos em prática a verdade, porque a verdade, nos libertará das faixas da ignorância, das trevas da ignorância. E aí segue Miramês dizendo que o Cristo, junto a nós, nos predispõe a tomar as nossas próprias decisões pelo autoaperfeiçoamento espiritual. Então vejamos, conforme a doutrina espírita nos mostra, que a doutrina espírita é uma doutrina altamente consoladora, altamente esclarecedora e que coloca em nossas mãos a responsabilidade pela nossa caminhada, pela nossa evolução. Aí vem e nos diz Miramês que Jesus, junto de nós, nos auxilia, nos predispõe a tomar as nossas próprias decisões, as melhores decisões, pelo autoaperfeiçoamento espiritual, ou seja, responsabilidade nossa. Isso que nós chamamos de salvação, não é Jesus quem vai nos dar.
assim, entregar pronta e acabada. E ele mesmo respondeu sobre isto quando ele foi questionado: Senhor, haverá os que se salvam? E ele respondeu exatamente conforme Miramês nos fala aqui: fazei esforços, buscai o autoaperfeiçoamento, fazei esforços para entrar pela porta estreita. E aí Miramês segue dizendo ainda sobre Maria e sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a nossa evolução, que cada criatura aprende com Jesus como se salvar a si mesma. E essa é a verdade, a verdadeira senda. Então, como havíamos dito antes, que Jesus não veio por si só nos salvar, mas nos mostrar o caminho para a autossalvação, para o autoaperfeiçoamento, Miramês complementa aqui dizendo que nós aprenderemos com Jesus como nos salvar a nós mesmos. O Evangelho, no futuro, vai fazer parte de todas as nações, vai fazer parte das leis de todas as nações. Eu acho belíssima esta frase de Miramês, quando ele nos afirma desta forma que o Evangelho no futuro, e ele não fala se é um futuro muito distante ou pouco distante, ele fala que no futuro o Evangelho de Jesus vai fazer parte das leis de todas as nações, vai ser a carta magna de todos os países do mundo. Imaginemos nós, se é que é possível imaginarmos, residindo em um país onde a Constituição da República daquele país tenha como base o Evangelho do Cristo, o Evangelho de amor, aquele ensinamento básico, basilar, que Emmanuel nos fala da regra áurea, fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Imaginemos morando em um país desta forma, onde tenha como base a Constituição, o Evangelho do Cristo. E aí nos diz ainda que ele, ou seja, o Evangelho, é o roteiro capaz de levar a humanidade à harmonia e à paz universal. Então o Evangelho, ele tem essa capacidade, todos os ensinamentos que nós encontramos no Evangelho, aquele resumo que Jesus faz dos seus ensinamentos lá no Sermão do Monte, igual Mahatma Gandhi nos fala que se perdesse tudo do Evangelho do Cristo, mas se ficasse apenas o Sermão do Monte, não teria perdido nada, que o Sermão do Monte é o suficiente. Olha que Mahatma Gandhi não era cristão. Então ele nos afirma isto, que lá no Sermão do Monte nós encontramos o resumo de todo o Evangelho, que é capaz, com isto, de todos nós alcançarmos a harmonia. E exatamente isto que nós estamos buscando agora. Estes momentos de dificuldades pelos quais nós estamos passando, precisamos buscar a harmonia, precisamos buscar a integração entre todos nós, a integração entre as nações e não a separação. E ele acrescenta ainda dizendo que há vários séculos que parte da humanidade ergue culto a Maria de Nazaré e amplia sempre a veneração pelo seu Filho do coração. Aí vejamos como Miramês nos coloca aqui que há vários séculos nós erguemos, a humanidade ergue culto a Maria de Nazaré e cada vez mais ampliamos a veneração por Jesus. Mas poucos de nós pensamos em modificar ou nos esforçamos em modificar. Aí ele diz aqui, mais pouco pensa em modificar o seu modo de viver a vida, o que esses dois luminares viveram no exemplo puro do amor. Então aqui ele nos fala que não adianta erguermos culto a Maria de Nazaré, venerarmos Jesus e não fazermos esforços. Igual ele fala aqui, mais pouco pensa em modificar o seu modo de vida, em viver o que esses dois luminares viveram, o exemplo puro do amor. E é por isso que anteriormente ele nos afirma que o Evangelho veio e ficou conosco, não para ser decorado, mas para ser vivido. Não adianta venerarmos Maria, venerarmos Jesus e não praticarmos o que eles praticaram, o que eles exemplificaram. Aí fala assim, mas é difícil praticar o Evangelho do Cristo. Sim, é difícil, ninguém falou que seria fácil.
Mas também ninguém falou que seria impossível. E Jesus, como dissemos anteriormente, disse: fazei esforço. Só através do esforço conseguiremos. Não é um esforço aqui, um esforço acolá, mas esforço constante em todas as atitudes do nosso dia a dia, nas menores atitudes, vigilância constante e esforço cada vez maiores para colocarmos em prática. E aí nos afirma também Miramês da seguinte maneira: prestemos atenção em relação a esta frase dele, que o comboio de Deus passa de vez em quando nas estações de todos os mundos habitados e leva os que recusam o progresso e fazem questão de dormir. Então aqui ele nos fala do período de regeneração pelo qual nós estamos passando. E olhemos que esta obra, ela se materializou aqui na Terra em 1980, 83 do século e milênio passado, ou seja, tem um tempinho, que ele nos fala sobre isto, que o comboio de Deus passa de vez em quando em todos os mundos habitados e leva para outros mundos, ou seja, em exílio, aqueles que se recusam trabalhar pelo seu progresso, que recusam caminhar, que continuam dormindo. É só nós pegarmos aquele momento em que Jesus foi ao horto para orar, quando ele estava prestes a ser preso, e ele levou alguns evangelistas com ele, inclusive Pedro. E quando ele retornou, tipo uma hora depois, retornou e encontrou eles dormindo. Então aqueles mais esclarecidos nos dizem, quando Jesus questiona eles: por que dormis? Jesus está questionando a todos nós: por que nós ainda estamos dormindo? Por que não acordamos para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito? E aí ele encerra aqui este item falando deste comboio, que quando deveriam estar acordados em plena vivência de suas leis, ao invés de estarmos dormindo, nessa simbologia, dormindo em espírito, deveríamos estar acordados, vivenciando plenamente o Evangelho do Cristo na nossa vida. E aí ele segue ainda dizendo que estamos no momento de despertarmos para novas arremetidas rumo à perfeição. Então aqui ele nos fala, no final do milênio passado, que estávamos prestes a entrar neste período de despertamento maior, de novas arremetidas rumo à perfeição. O caminho é o mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo esquematizou para a humanidade. Jesus esquematizou tudo para a humanidade. Agora depende de nós colocarmos em prática este esquema que ele deixou na forma de evangelho. Ela, Maria de Nazaré, foi o anjo que se revestiu de carne no planeta Terra para favorecer a descida mais arrojada que a divindade determinou em favor dos homens. Então Maria de Nazaré, este exemplo de mãe, foi este espírito, este anjo que se revestiu de carne, fisicamente falando, aqui na Terra, para favorecer essa descida mais arrojada que a divindade escolheu para nos auxiliar diretamente. E vejamos que nos diz ainda que ela Maria trabalhou na sua mais profunda simplicidade, porque veio para ampliar os conceitos do seu filho pelo exemplo. Então não adiantava Maria simplesmente ter vindo para que fosse o canal por onde viesse Jesus, este meio de transporte para trazer Jesus à Terra, conforme falamos no domingo em homenagem às mães, que as mulheres são o único meio de transporte para nos trazer do mundo espiritual para o mundo material. Então Maria foi este meio de transporte para trazer Jesus. Mas e se ela não tivesse vivenciado até os seus últimos minutos de vida os ensinamentos do seu filho? Não teria ajudado tanto Jesus, mas ela ajudou até os últimos minutos da sua vida, exemplificando os ensinamentos do seu filho. O mundo está sofrendo pela força engenhosa do tempo, uma modificação progressiva. Então aqui nos fala Miramês
há mais de 40 anos atrás, que o mundo está sofrendo pela força engenhosa do tempo uma modificação progressiva. Então, tudo isso que nós estamos passando hoje, que nós pensamos que está tudo desequilibrado, que tudo está perdido, que Deus não está no comando, que Jesus não está no comando, não, de forma alguma. Tudo está organizado e esquematizado, obedecendo também às nossas escolhas. E aí nos diz, selecionando valores imortais e indicando caminhos excelentes pela bondade de Deus. Então, selecionando valores imortais. Quais são os valores que nós estamos acumulando? Valores espirituais, esses valores imortais. No entanto, acrescenta Miramês, de vez em quando acontece como que uma aceleração na ordem das coisas para despertar os tesouros latentes no próprio centro da vida das criaturas. Então, o que estamos vivendo neste momento é esta aceleração na ordem das coisas para se caminhar mais rápido, porque estava muito lento. Então vem essa turbulência, essa tempestade na qual o planeta Terra hoje está inserido, que nós conhecemos como pandemia, como bondade divina para acelerar a nossa transformação. Aqueles que imaginam que o planeta Terra voltará à normalidade de antes, esqueçam. Não voltará à normalidade de antes, porque o antes não era o normal, era o anormal. Então hoje estamos vivendo essa transformação e a normalidade que nós imaginamos vai ser uma normalidade completamente diferente. Pós-pandemia, o planeta Terra jamais será o mesmo. Precisamos acompanhar, precisamos fazer a nossa parte. E acrescenta ainda Miramês que mesmo que queiramos, não ficamos estacionados no tempo nem no espaço. A doutrina espírita nos mostra isso. Mesmo que teimamos em ficar parados, alguém vai nos empurrar. Aí vem esses acontecimentos, uma tsunami, uma tempestade como esta, para nos empurrar, para sairmos dessa condição de estacionários e caminharmos pela força das coisas. A vida é crescente em todos os rumos da elevação espiritual, para frente e para o alto, constantemente. Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou como ave de luz ao seu ninho angelical para ajudar a humanidade. Imaginemos a renúncia de um espírito deste. Imaginemos se é que a nossa condição de pensar, de imaginar, tem condições de chegar pelo menos próximo, eu particularmente não tenho, de chegar pelo menos próximo para imaginarmos este ninho angelical de onde saiu Maria para vir ter com feras, para auxiliar simplesmente por amor à humanidade. E aí diz que apagando a luz própria para que se acendesse a luz maior. Então Maria apagou a sua luz própria para acender a luz maior, a luz do amor, a luz do bem, a luz do Cristo, seu Filho que veio exemplificar os ensinamentos para todos nós. Essas vidas, acrescenta Miramês, que essas vidas exemplares nunca exigem. Maria e Jesus, José, que nós falamos tão pouco dele, José, então esses espíritos luminares que vêm à Terra, eles nunca exigem nada. São doadores eternos na eternidade da própria vida. O Cristo é a gema divina, o sol espiritual que nos alimenta na extensão do seu amor. Com ele trabalham milhões de espíritos redimidos. Então, com Jesus trabalham milhões e milhões de espíritos. Conforme nos informam os espíritos amigos, Jesus, se não quisesse ter vindo à Terra, ele teria e tem à sua disposição milhões e milhões de espíritos que viriam no lugar dele. Mas seria bem diferente. Então ele preferiu ele mesmo vir exemplificar, ao invés de pedir que os outros ou que outro viesse. Ele mesmo escolheu vir e exemplificar os seus ensinamentos. E depois outros vieram para relembrar. Antes de Jesus, outros vieram para abrir as estradas, abrir as clareiras, para que fosse
melhor, mais amplo o trabalho. E aí nos diz Miramês ainda sobre este milênio que estamos vivendo. Porque muitos de nós imaginamos, e no meio espírita se fala de uma conclusão do período de regeneração, estabelecendo inclusive datas para bem próximo, para concluir este período de regeneração e realmente estarmos vivendo em um mundo melhor, um mundo regenerado. Mas do jeito que estamos vendo no momento, parece que não vai acontecer tão cedo, né? Mas Miramês nos fala da seguinte maneira, que os acontecimentos, ele falando lá em 1980 do século e milênio passado, que os acontecimentos nos dão a entender que o terceiro milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos. Então aqui ele nos fala que o terceiro milênio é um período de renovação. 1000 anos que nós temos pela frente para realizarmos esta renovação. Então ele fala aqui de um período de renovação que é o terceiro milênio. Ele não fala que será concluído neste terceiro milênio. Então esse período de regeneração que foi inaugurado lá com a vinda de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ainda no terceiro milênio, estamos caminhando. Igual ele nos fala aqui, um período de renovação, período de regeneração, acrescenta Miramês, o terceiro milênio, período de regeneração em que, por vezes, a dor terá campo aberto para a maior atuação de todos os tempos. É como se Miramês aqui estivesse falando para nós da pandemia que nós estamos vivendo e vivenciando, este furacão onde todos nós estamos inseridos no momento. Então aqui ele nos fala que período de regeneração é que, por vezes, a dor terá campo aberto para a maior atuação de todos os tempos. Quando falamos em regenerar, nos alerta Miramês, quando falamos em regenerar, não significa que será sanado o sofrimento. Então ele nos fala que período de regeneração ou já regenerado não é período que já sanou o sofrimento. Pelo contrário, a dor será liberada em todos os campos, mas encontrará homens mansos para suportá-la. Aí nós temos que lembrar aqui palavras de Jesus, mais uma vez, que o Evangelho segundo o Espiritismo também nos mostra, palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele nos fala que os mansos herdarão a terra. Então aqui Miramês nos lembra que quando a dor tem esse campo aberto para maior atuação, mas encontrará homens, criaturas mansas para suportar a dor e não reclamar, aprender as lições que a dor veio para nos ensinar. E aí ele acrescenta ainda dizendo que a beleza dessa época, a beleza desse período de verdadeira regeneração, está no fato que não mais se formarão karmas, não mais se formarão dívidas, somente se cumprirão, se pagarão as dívidas que já temos acumulada na vigência da lei de causa e efeito até agora. Esgotarão os existentes, ou seja, os karmas existentes, com grandeza d'alma e coragem de coração. E aí ele nos fala do campo político. Quando a gente lê também essa frase que ele nos fala do campo político, aí nós observamos que ainda estamos longe de alcançarmos este período sobre o qual ele está nos falando de verdadeira regeneração. Igual ele falou anteriormente em relação ao Evangelho de Jesus ser a base de todas as constituições dos mundos ou dos países aqui da Terra. Aí ele nos fala do campo político, que a política tomará outros rumos, de modo que poderemos ver na política, o próprio Evangelho aberto nas bandeiras de todas as nações. Então aqui ele nos fala desta forma, que o campo político, num período de regeneração, ganhará outros rumos, de modo que poderemos ver nela o próprio Evangelho aberto nas bandeiras de todas as nações do mundo. Imaginemos ver, simbolicamente falando, o Evangelho aberto, tremulando em todas as bandeiras das nações do mundo, e que o campo político realmente funcione como deveria funcionar para o bem de todos. E aí ele diz que neste período de verdadeira regeneração, nada
nada faltará para pessoa alguma, porque o mundo passará a viver dentro do suprimento maior. Então, quando estivermos verdadeiramente regenerados, nada faltará para ninguém, ninguém passará fome, porque viveremos deste suprimento maior, convivendo pacificamente e amorosamente neste suprimento maior de Deus, que é o amor. E para encerrarmos, Miramês ainda nos diz o seguinte, que Maria, mãe de Jesus, é o símbolo mais puro, da mulher do futuro. Mais uma vez, parabéns, mães. Parabéns, mães. E aqui ele nos fala que Maria é o símbolo mais puro da mulher do futuro, da mãe que já saiu da sensibilidade instintiva para alcançar e respirar uma atmosfera espiritual. Se os homens pudessem consultar no mundo espiritual a relação dos espíritos que estão reencarnados na Terra com a missão de levar o Evangelho redivivo a todos os cantos do planeta, ficariam abismados ao verem tanta renúncia em favor de um ideal. Então aqui ele nos fala que a lista é enorme de espíritos altamente luminares que estão aqui na Terra trabalhando constantemente para disseminarem o Evangelho. O homem de hoje, aqui ele nos fala do homem, já falou da mulher, aqui ele nos fala do homem de hoje, avança para o super-homem do amanhã. Não aquele homem forte, aquele homem robusto, aquele homem bravo. Não, aquele homem que realmente cumpre a sua tarefa como ser humano. Aquele que amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Falamos muito no amor, e principalmente no de Maria, terminando com a excelência do amor de Jesus para com a humanidade. Mas somente falamos, pensamos e escrevemos. Na hora de viver este amor sublimado, mesclamos nele o nosso egoísmo, o nosso amor próprio, como se fosse o amor verdadeiro. Então ele nos fala que falar do Evangelho, falar do amor de Jesus, o amor de Maria por todos nós, é fácil. O difícil é na hora da convivência, de viver realmente de forma sublimada o amor, conforme Jesus veio e Maria também veio e exemplificaram para nós. Aí mesclamos o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa arrogância com isto tudo, e aí prejudicamos a nossa caminhada. Ou seja, Maria, que recebeu a incumbência de ser mãe de Jesus, nos moldes que a espiritualidade maior determinou, é, pois, um espelho para todas as mulheres do mundo. Então, Maria é um espelho para todas as mulheres do mundo, exemplo de segurança para todas as criaturas. Maria de Nazaré, flor de luz, que perfumou toda a terra da harmonia divina. Então aqui encerramos, não esgotamos o assunto sobre Maria, porque aqui são apenas as primeiras páginas de um livro que tem em torno de 500 páginas. Então aqui são apenas as primeiras páginas, onde Miramês nos fala sobre Maria. Então ele fala que para falar de Maria é indispensável conhecer uma ciência muito difícil, a ciência da harmonia divina, porque Maria viveu de forma integrada, não se separou jamais, como vimos no início da nossa fala, não se separou jamais desta harmonia divina. Que possamos nos esforçar ao máximo para colocarmos em prática no nosso dia a dia estes ensinamentos. Cairemos, como já caímos várias vezes, sem sombra de dúvida. Desistiremos? Jamais. Jamais desistiremos e não podemos desistir. Seguirmos adiante sem sombra de dúvida é a melhor escolha. Façamos sempre a melhor escolha de seguirmos adiante, aprendendo sempre, colocando em práticas sempre estes belíssimos ensinamentos. Muito obrigado a todos esses companheiros que nos acompanharam nesta sala virtual durante a nossa fala.
falando sobre Maria, belíssimos ensinamentos sobre Maria para todos nós, em relação ao nosso comportamento, como será o homem, a mulher, como será a humanidade do futuro, que nós temos esse terceiro milênio todo pela frente, como oportunidades para o nosso aprendizado. Muitas vezes retornaremos para o mundo espiritual, muitas vezes retornaremos mais uma vez para o corpo físico, seja aqui na Terra ou em outros mundos, nesse terceiro milênio, mas caminhando sempre, conforme nos fala Emmanuel, para a frente e para o alto. Muita paz a todos. Faremos a nossa prece agora para encerrarmos a nossa fala, a nossa participação. Agradecendo mais uma vez ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo por nos conceder mais uma vez esta belíssima oportunidade para falarmos sobre Maria de Nazaré. Fechemos os nossos olhos, em especial neste momento, para agradecermos à nossa querida Mãezinha Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré, por este momento que tivemos de estudarmos, de refletirmos acerca de sua vinda à Terra para nos auxiliar, acerca da vinda do Cristo à Terra por seu intermédio para impulsionar a nossa caminhada. Conforme nos fala Miramês, também nesta obra Maria de Nazaré, que se Jesus não tivesse vindo à Terra, ainda estaríamos nos primórdios da civilização. Muito obrigado a todos esses companheiros que constantemente nos auxiliam, que constantemente, assim como Maria, assim como Jesus, estão sempre renunciando à sua caminhada própria, ao seu ninho angelical, para virem à Terra, para nos auxiliar na nossa caminhada. Graças damos a Deus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade. E que possamos seguir adiante, sempre firmes e confiantes. Desistir? Jamais. Sigamos, meus irmãos. Paz a todos nós.